Graça e paz, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica virtual, um espaço de aprendizado da palavra de Deus. E essa série de estudos é na palavra que Deus inspirou Paulo a escrever aos Coríntios. A forma como nós estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios é extraindo ali os conflitos, os problemas que aquela igreja enfrentava. Problemas que, se a gente tenta contextualizar, a gente percebe todos eles hoje na igreja do mundo contemporâneo. E assim como Paulo buscou resolver esses problemas com seus conselhos, com a sua sabedoria, com a inspiração do nosso Deus, também esses mesmos conselhos são úteis para o tempo que nós vivemos também. Então, é um momento precioso para nós fazermos uma avaliação das nossas igrejas à luz da igreja de Corinto, a qual Paulo está escrevendo. Nós já tratamos de vários problemas que chegaram ao conhecimento de Paulo, seja por carta, seja através de visitação, através de murmúrios, pessoas contando ali o que estava acontecendo na igreja de Corinto. A gente já tem aí bastante aulas anteriores, pelo menos 8 aulas anteriores que você pode acompanhar estudando desde o começo, para que você veja todos esses problemas que a igreja de Corinto enfrentava e quais eram as soluções que Paulo dava para esta igreja. Na aula de hoje, em especial, nós vamos tratar de um tema que não chega a ser uma grande discussão no tempo nosso presente, mas foi uma grande discussão no passado. Mas ainda que não seja uma grande discussão no tempo presente, ainda tem muito a nos ensinar porque é foco de curiosidade, que é a respeito da ressurreição dos mortos e a glorificação dos crentes em Cristo Jesus. Nós vamos estudar 1 Coríntios capítulo 15 para responder ao que era conflito lá e que é dúvida hoje. Então convido você para fazer uma leitura inicial comigo, 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 20. E aí nós vamos ter uma noção do que Paulo realmente está tratando. A versão que eu vou ler aqui é a revista atualizada, eu vou colocar para você ler juntamente comigo a mesma versão. Diz o seguinte: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e é vã a vossa fé. E somos tidos por falsos testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Glória a Deus, esse texto traz para nós uma esperança que enche nosso coração de alegria, que é a ressurreição. De que a vida não se limita a este mundo, ao sofrimento, às dores que nós temos aqui, mas há algo muito maior para nós nos esperando. E muitas pessoas têm dúvidas sobre essa questão da ressurreição, de como é que ela vai acontecer, não é? E isso para nós é palavra de Deus, para nosso coração se fortalecer, de que nós não estamos lutando em vão pela nossa fé. Amém? Então nós vamos abordar direitinho esses textos, mas antes vamos pedir a graça do Senhor para que Ele nos dê sabedoria e Ele seja o nosso instrutor nessa aula. Pai amado e querido, te louvo e te agradeço, ó Pai, a oportunidade, Senhor, de mais uma vez estar estudando com os meus irmãos a Tua Palavra. Num texto tão misterioso, tão complexo e num tema tão, Senhor, controverso na época de Paulo e que para nós hoje nos gera muitas dúvidas, que é a respeito da ressurreição dos mortos e a glorificação de todos os salvos em Cristo Jesus. Nos dá, Senhor, conhecimento, nos dá a Tua instrução, queremos aprender de Ti, Senhor. Por isso mesmo pedimos que o Espírito Santo seja aquele que nos ajude agora, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Para que a gente possa entender qual é a discussão que Paulo está tratando aqui, principalmente a respeito da questão da ressurreição e da ressurreição dos corpos, a gente precisa entender quais eram os pensamentos daquela época, qual era as discussões que existiam naquele período. Então nós vamos ver primeiro qual era o pensamento judaico que fazia parte ali do contexto de Paulo e que também, de alguma certa forma, estava presente dentro da igreja, essas discussões judaicas, mas não só judaicas. Lembra-se que os coríntios, a maioria deles, eram gentios, vindos de um pensamento, de uma filosofia grega também. Mas primeiro vamos pensar no pensamento judaico. Existia dois tipos de pensamentos judaicos. O primeiro deles era os saduceus. Os saduceus, a gente vê de vez em quando ali eles tendo uma controvérsia com Jesus, era a classe mais sacerdotal e aqueles que tinham essa linha de pensamento baseada pelos saduceus. O que criam os saduceus? Os saduceus eles acreditavam que não existia nem mortalidade e nem ressurreição. Ou seja, para eles a vida se limitava a este mundo, que não existia nada além deste mundo. Tanto que eles discutem com Jesus, eles levam a Jesus uma situação. A pergunta que eles fizeram foi o seguinte: olha, tem entre nós aqui uma mulher que ela casou com uma pessoa, né? E o marido dela morreu. Como a nossa tradição, os nossos costumes diz que o irmão mais próximo, né, em idade, tem que se casar para gerar filho, para que a descendência do irmão não seja exterminada, então foi o que aconteceu. O segundo irmão casou com a mulher, só que ele também morreu. O terceiro também. Aí nessa conversa que os saduceus têm com Jesus, eles chegam a dizer que 7 irmãos casaram com a mesma mulher e nenhum teve filhos. E aí a pergunta que eles estão fazendo para Jesus, é para colocar Jesus à prova e ver qual é a resposta de Jesus. Eles perguntam o seguinte: na ressurreição, eles não acreditam em ressurreição. Eles estão partindo do pressuposto da discussão de Jesus. Na ressurreição dos mortos, de quem essa mulher será esposa? Né? Eles estão fazendo uma pegadinha com Jesus. Eles não acreditam naquilo. E aí Jesus, né, chega a dizer: vocês não sabem, vocês não conhecem, vocês nem lêem direito as Escrituras. Porque a própria palavra diz que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, Deus é Deus de vivos e não de mortos. Porque a citação dizer Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, sendo que já morreram milhares de anos atrás, é como se estivesse dizendo que eles estão vivos. E de fato Jesus diz que eles estão vivos. Não nesse mundo, não é? Mas Jesus fala que eles estão vivos, e aí Jesus comenta essa questão de que na ressurreição seremos como os anjos, que não se darão em casamento, então tanto faz, não tem mistério nenhum sobre de qual dos 7 irmãos seria o marido daquela mulher que casou com 7 e não teve filhos com nenhum. Né? Esse era o pensamento do saduceu, mas por que eles se baseavam nesse tipo de pensamento? De onde é que eles tiraram essa ideia? Eles tiraram essa ideia, por exemplo, de Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17, quando Deus está apresentando o Éden para Adão. Ele diz assim: existe aqui no Éden, né, diversas árvores, todas elas boas, né, com frutas boas para você comer, servem para alimentos, mas tem 2 árvores no meio do jardim que você não pode comer. Uma é a árvore da vida e a outra é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí o texto no versículo lá diz o seguinte: que se dela comeres, certamente morrerás. A ideia do saduceu é de que a desobediência que levou à morte, e uma morte no sentido total, nessa vida e em qualquer vida. É assim que pensa os saduceus. Porque além dessa afirmação de que se eles comessem, certamente morreriam, ainda tem o texto de Gênesis 3:22, onde depois que eles comeram, aí Deus ele conversa, né, com seu conselho e sua vontade, assim como ele falava lá em Gênesis 1:26, né? Então Deus diz o seguinte: olha, eles estenderam a mão e agora eles são como um de nós.
conhecedores do bem e do mal. E aí, como a condenação era para que eles morressem quando eles desobedecessem, né? Então, o texto vai dizer o seguinte no versículo 22. Assim, para que ele não estenda a mão e também pegue do fruto da árvore da vida e coma e viva eternamente, então eles colocaram ali um anjo protegendo a árvore da vida com uma espada flamejante para que o casal não se aproximasse da árvore da vida, não comesse aquele fruto e não vivesse eternamente. E aí Deus também os expulsa do jardim. Então, com esses dois textos iniciais, os saduceus interpretam, então, que de fato não existe uma ressurreição dos mortos, porque a condenação do homem, o homem está fadado a uma morte eterna, quando ele também morre nessa vida, por conta desse pecado. E aí você tem que também entender que os saduceus, ele tem uma característica que eles só seguem as escrituras sagradas do texto de Moisés, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. Eles não reconhecem como sagrado os outros livros das Sagradas Escrituras, né? Eles só consideram a Torá. A Torá é o conjunto de 5 livros. Os livros proféticos, os livros poéticos, eles leem como uma literatura normal, da sabedoria judaica, mas não como um texto sagrado. Então, se não é um texto sagrado, eles não constroem teologia em cima desses textos que não são sagrados, só constroem em cima dos textos sagrados. São textos em que os saduceus se apegam para afirmar de que não existe nem imortalidade da alma e nem uma ressurreição. Claro, né? Se não tem imortalidade da alma, se a alma não é imortal, então não tem por que ressuscitar mesmo, né? Mas não é o único pensamento judaico esse. Existe outro pensamento que é o dos fariseus e de outras correntes judaicas ali que não fosse a dos saduceus. Os fariseus, eles construíram a sua teologia a partir do exílio. E no exílio eles tiveram outras experiências teológicas. Eles consideram sagrado também tanto não só a Torá, mas os textos proféticos e os textos de sabedoria, que é aquilo que eles chamam de a Bíblia hebraica ou a Tanakh. Tanakh vem de Torá, de Nevim e Ketuvim, né? Que são os nomes hebraicos para a instrução, a lei, né? Para os textos proféticos, históricos e os textos poéticos. Então, eles constroem toda a sua teologia baseada em todo o Antigo Testamento que nós conhecemos hoje, né? O Antigo Testamento judaico, hebraico, é o mesmo que nós temos a nossa Bíblia hoje também. E lá eles vão ter um outro tipo de pensamento diferente dos saduceus, onde eles têm mais esperança, principalmente num texto muito importante, que é o texto de Daniel. Daniel, capítulo 12, versículo 2, vai ser a base para a sua crença, tanto na imortalidade da alma, quanto na ressurreição. Então, Daniel 12, 2 diz o seguinte, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Com esse texto, os fariseus, eles acreditam, então, na imortalidade da alma e, consequentemente, numa ressurreição para todos, tanto os justos quanto os ímpios. O justo para receber a vida eterna e os ímpios para uma vergonha e o horror eterno, que seria um sofrimento, né, na eternidade. E aí, baseado nessa concepção dos fariseus, os fariseus não tinham problema com Jesus, quando Jesus falava, né, sobre o reino de Deus, sobre vida, né, a vida após a morte, aquelas coisas todas. E aí, o que acontece? Paulo era um fariseu. Então, Paulo ele vem dessa herança, né? E ele está muito bem contextualizado, ele está bem por dentro do pensamento farisaico a respeito desse assunto, que em Jesus Cristo ele vai confirmar que esse pensamento está correto. Ele recebe revelações, Paulo, que vai ao encontro desse tipo de conhecimento que ele tem da imortalidade e da ressurreição dos mortos. A dificuldade que Paulo vai ter nas comunidades, principalmente gentílicas, é de que essas pessoas gentílicas elas tinham um pensamento grego a respeito desse assunto.
né? E dentro da comunidade que era cristã, mas que se convertia judeus, quando era saduceu, ele tinha problema com saduceu. Quando era com fariseu, não tinha nenhum problema a respeito desse assunto. Só que na comunidade de Corinto, como eu falei, os coríntios, todos eles eram de cultura grego e romana, né? Grega e romana. E aí eles vão ter um pensamento diferente. O que que eles pensam? Os gregos, eles criam na imortalidade da alma, e aqui é importante dizer o seguinte, existia diversidade de pensamento entre eles, mas eu vou colocar aqui aquilo que era mais preponderante, aquilo que era realmente reconhecido por maior parte dos pensamentos dos filósofos gregos, né? Então, eles acreditavam na imortalidade da alma, porém não acreditavam na ressurreição. Então, no caso dos coríntios, muitos deles herdaram essa ideia, né? Eles participavam de um pensamento de que, ok, a alma é imortal, mas eles não acreditavam na ressurreição. O que eles acreditavam de que a alma era eterna, mas vivia no espectro de uma dimensão espiritual somente, né? E o que eles acreditavam sobre essa dimensão espiritual vai dentro muito da sua própria filosofia e religião. Por exemplo, na religião grega se acreditava o seguinte, que todos os mortos, né, eles tinham um lugar de, digamos assim, descanso. A alma era uma coisa como se fosse uma espécie de sombra e ia para esse lugar que era um lugar subterrâneo, né? Daí você tem todo filmes, desenhos animados que traz a ideia do Sheol, né? E de Hades, né? Hades é o nome do deus que controla o mundo dos mortos e o mundo dos mortos é chamado de Sheol. Nesse Sheol, todos os seres humanos, digamos assim, né? Porque eles chamavam de mortais, né? Todos os seres humanos eles iam para o Sheol. Os deuses e semideuses, porque existia semideuses, por exemplo, né? Na mitologia você vai ter o Hércules, você vai ter o Aquiles. Então, essas pessoas que eram, digamos, filhos dos deuses, eles iam para o Olimpo, né? Eram as únicas pessoas que iam para o Olimpo. Os seres humanos não iam para o Olimpo, né? Então, o Sheol era o caminho de todos eles e dessas almas, né, que eram imortais. Esse era o pensamento deles. E aí, por conta de que, então, a vida após a morte não era tão boa assim para todos os seres humanos, então os gregos eles valorizavam muito a vida. Eles temiam a morte, que é esse lugar de esquecimento, esse lugar para onde as pessoas iam e acabava toda a sua glória, toda a sua virtude, acabava tudo, né? Então eles temiam essa morte. Eles tentavam prolongar as suas vidas na Terra e vivê-la de forma a melhor possível, né? Tanto que você vai ter os estoicos, né? Os estoicos são aqueles da filosofia que fala de como você viver bem, viver uma vida feliz, como Sêneca escreveu sobre isso, né? Eles têm esse pensamento e aí os gregos, por causa desse pensamento, eles também tentavam fazer grandes feitos para que ainda que a sua alma fosse para este Sheol e ficar esquecida, mas os seus nomes fossem lembrados. Então eles queriam viver histórias, aventuras, coisas que engrandecessem os seus nomes e os seus nomes deixassem legados. Era a forma como eles pensavam, né? E a respeito do corpo, para eles, né, a morte trazia uma dissolução completa do corpo, por isso que eles não acreditavam na ressurreição. A alma ia para o Sheol e o corpo se desfazia, era extinta totalmente. E aí não tinha espaço para ressurreição nenhuma. Então esses são os contextos que Paulo tem do pensamento judaico dos saduceus, pensamento judaico farisaico, a qual ele faz parte, e a igreja de Corinto era herdeira desses pensamentos gregos, dos pensamentos romanos a respeito da vida após a morte, sendo que a ressurreição era uma impossibilidade para eles, né? Paulo ele teve que enfrentar bastante essa questão de gregos não aceitarem a vida, a ressurreição principalmente, né? Porque já acreditavam na vida após a morte, mas não acreditavam na ressurreição. Então, quando você vê Paulo pregando aos gregos, por exemplo, lá em Atena, em Atos 17, Paulo começa a falar de Jesus Cristo, né? E de Deus, dos judeus, como uma espécie de
o Deus desconhecido, a qual já existia uma estátua lá no Areópago, a esse Deus desconhecido, fala que esse Deus é Jesus Cristo, e aí quando ele vai falar o Evangelho, uma das características da pregação do Evangelho é falar da ressurreição de Jesus Cristo. E quando ele chega nesse ponto da ressurreição, ele vai ter um problema com os filósofos lá. Em Atos 17, 18 diz o seguinte, alguns filósofos, epicúreos e estoicos, começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer este tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, quando ele fala da ressurreição, pronto, ele perdeu a plateia dele. O pessoal não queria muito saber de conversa com ele. Ainda no capítulo 17, versículo 32, Paulo fala sobre essa questão também. O texto dá essa questão também, quando diz o seguinte, quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. Ou seja, eles não queriam saber desse assunto porque eles não acreditavam de forma nenhuma, já que a alma vai para o Sheol e o corpo se desfaz, o corpo é extinto. Né? Existe uma dissolução completa, sem possibilidade nenhuma de ressurreição. Então, dentro dessas discussões todas, Paulo vai começar a argumentar para poder convencer os coríntios, não só da imortalidade da alma, que muitos deles já criam, mas principalmente da ressurreição. E para nós, ele traz uma outra revelação muito poderosa, que é a questão da glorificação. O texto não fala com esse termo especificamente, esse termo a gente coloca lá na teologia bíblica, na teologia reformada, e eu vou explicar, conforme a gente for estudando aí, eu vou explicar bem o que quer dizer essa ideia da glorificação. Mas para argumentar a respeito da ressurreição, Paulo ele recorre a um argumento muito importante, que é o da testemunha. Né? Ele busca um argumento testemunhal para falar da ressurreição. Então, lá em Atos 15, versículos 3 a 8, diz o seguinte, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, ou seja, Pedro, né? E depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por nascido fora do tempo. Então ele pega aqui a ideia do argumento de testemunhas. Testemunhas tiveram a experiência de ver Jesus ressurreto. Então a ressurreição é possível porque Jesus ressuscitou. A ressurreição é uma realidade porque já teve um que já fez isso. E ele vai citar, não foi só, uma só pessoa que viu, não foi só uma pessoa que tocou, né? O apóstolo João comenta isso nas suas epístolas, né? Quando ele diz assim que eles viram o verbo da vida, eles viram o verbo da vida e suas mãos apalparam a Jesus, né? O ressurreto, no caso, né? Também. Então ele pega que Pedro viu Jesus, os 12 viram Jesus, 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Né? Tiago, né, viu Jesus e o próprio Paulo viu Jesus ressuscitado na estrada de Damasco. Né? Então essas testemunhas são muito importantes e ele ainda diz o seguinte, se vocês quiserem confirmar, ainda existe algum dentre eles que estão vivos ainda. É só perguntar dessas pessoas. Né? E interessante que esse ponto da ressurreição de Jesus ser alguma coisa tão concreta na vida do cristianismo primitivo, dos primeiros cristãos judeus, dos primeiros que viram Jesus, porque Jesus ficou 40 dias, né, após a sua ressurreição. Jesus ressuscitou, ficou 40 dias aqui, nessa terra, né, interagindo com os discípulos e com outras pessoas. E isso é tão importante porque é um dos argumentos, inclusive, que o Wayne T. Wright ele usa para falar sobre a questão de que a ressurreição de Jesus ela é tão testemunhal e tão verídica que não teve quem pudesse provar o contrário. Por exemplo, né, os discípulos começaram a pregar que Jesus ressuscitou. E aí quem ouvia, né, as autoridades judaicas, que tinham maior interesse em fazer com que aquele discurso fosse
fosse, digamos assim, quebrado, né, que as pessoas não dessem crédito, desacreditadas, essa que é a expressão que eu estou querendo usar, né, as autoridades judaicas queriam desacreditar a pregação dos apóstolos, mas eles só podiam fazer isso se eles mostrassem o corpo de Jesus morto. E não tinham um corpo para mostrar, porque Jesus ressuscitou. Então essa era uma das provas mais cabais que a igreja primitiva tinha, incontestável para eles, porque as pessoas viram, e era essa força dessa experiência que eles vão pregar o evangelho, inclusive submetendo as suas vidas à morte, como aconteceu aquela grande perseguição aos primeiros cristãos. Mas por que eles continuavam pregando? Porque eles continuavam de tal forma, tão intrépidos, tão ousados para pregar que Jesus ressuscitou, se eles não tivessem essa experiência, né? Então, a única coisa que explica é isso mesmo. Foi real, foi transformador nas suas vidas, foi incontestável, então por isso eles pregavam a ressurreição. Então, Paulo recorre ao argumento testemunhal e ainda diz, se vocês quiserem tirar as conclusões, basta perguntar aí das pessoas que viram Jesus ressurreto, né? E aí, então, Paulo agora ele vai dar 4 ensinos a respeito da questão da ressurreição e também vou falar da glorificação, né? O primeiro ensino que Paulo quer dar é de que Cristo ressuscitou e isso se torna uma garantia dos crentes ressuscitarem também. E ele dá essa garantia no versículo 20 de 1 Coríntios capítulo 15. Lá ele diz o seguinte, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ou seja, se Jesus ressuscitou, isso é garantia para vocês, que vocês também vão ressuscitar, porque ele é a primícia. Ele é o primeiro, que é o termo usado, né, da colheita judaica, né? Porque no judaísmo, quando eles faziam as suas colheitas, eles eles davam o dízimo, né, das primícias, dos primeiros frutos, apresentavam diante de Deus os primeiros frutos. Então, Paulo está trazendo essa linguagem da colheita dos primeiros frutos, né, como Jesus. Jesus ele foi a primícia, ele foi a primeira colheita da ressurreição. E por isso ele sobe a Deus, porque ele vai ser primícia para Deus também. E ele sendo a primícia, nós seremos os demais, cada um a seu tempo. Porque Paulo vai colocar, né, eu vou explicar depois, que tem quem vai ressuscitar primeiro e o que acontece depois, né? Mas esse é o primeiro ensino que Paulo quer dar à igreja de Corinto. Cristo ressuscitou. Isso é uma garantia, porque ele é a primícia. E vocês também serão ressuscitados, né? O segundo ensino que Paulo quer dar é de que se não houvesse ressurreição, então vã seria a nossa fé e os nossos sofrimentos em Cristo seriam vãos também, né? Olha só o que ele diz nesses dois textos, 1 Coríntios 15, 17 e 1 Coríntios 15, 32. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se, como homem, lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, nesses dois textos, Paulo deixa muito claro o seguinte, olha, se Jesus não tivesse ressuscitado, se não existe ressurreição dentre os mortos, a nossa fé é vã. Não está servindo para nada, né? É como se fosse a história dos gregos ali, que morre e vai para um lugar subterrâneo e vai ser esquecido para sempre, sem esperança nenhuma de uma vida melhor, né? Mas Paulo está dizendo o seguinte, né? Não é vão. Jesus ressuscitou, ele foi as primícias. E ele chega até a dizer o seguinte, né? Se a gente acredita que a nossa vida se reduz a esse tempo somente, e essa vida aqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa vida só se resume a isso aqui, se não se resume a algo mais glorioso do que Deus preparou para a gente poder viver, né? Por isso que ele vai dizer também, lá no começo de 1 Coríntios, né, que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, não subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, Deus tem preparado coisas extraordinárias que a gente não consegue nem imaginar. O que será essa vida futura quando nós formos glorificados e podermos viver eternamente, né? E aí, o segundo argumento que Paulo está usando aqui, né, de 1 Coríntios 15, 32, é que
se não houvesse ressurreição, todo esse sofrimento que a gente passa aqui, até por conta do evangelho mesmo, seria em vão, né? Que proveito teria isso? Paulo está perguntando, relacionado às lutas que ele mesmo enfrentou. Ele passou por todo tipo de luta que você possa imaginar. Inclusive, ele cita aqui no texto feras. A gente não tem ideia de que tipo de feras é esse que ele está falando, mas foram lutas onde ele correu risco de vida. E que proveito teria isso se não houvesse ressurreição? Esse é o segundo ensino que Paulo está querendo dar para que as pessoas pensem bastante, né, de que, de fato, não é, existe ressurreição e não é vã a nossa fé e não é vão o sofrimento que a gente passa por causa do Evangelho. Né? Há recompensa para nós, há os galardões para nós. Né? Todos nós vamos participar do tribunal de Cristo. Paulo fala sobre esse tribunal de Cristo, dizendo que ele é um tribunal que a gente não vai ser julgado para ser salvo ou não, porque quem participa do tribunal de Cristo são os crentes salvos. Lá nós vamos somente ser avaliados para receber galardão. Né? E aí, baseado nas obras que nós fizermos no corpo, é que nós vamos receber o galardão. Né? É muito interessante essa passagem que Paulo fala sobre essa questão. E o terceiro ensino que Paulo quer dar aos coríntios lá sobre essa questão da ressurreição é que a ressurreição ela vai ser também no corpo e para uma nova realidade. É aqui que eu trago a ideia da glorificação. Né? A glorificação é essa ideia de uma transformação do nosso ser para um estado não perecível, para um estado que não está mais submisso ao pecado, para uma realidade divina e de uma natureza completamente divina. O Senhor vai fazer isso em nós, e nós chamamos isso na teologia de glorificação. Né? E isso vai acontecer inclusive com o nosso próprio corpo. Né? Aí eu quero ler com você duas passagens para a gente falar sobre isso. 1 Coríntios 15, 35 diz o seguinte: mas alguém dirá, como ressuscita os mortos e em que corpo? Aí a resposta está no 42 e 44. Semeia-se esse corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Nessa passagem, Paulo demonstra, né, ele mesmo faz uma pergunta que seria uma pergunta que alguém estivesse fazendo para ele. Né? Como ressuscita os mortos? Em que corpo vem? Porque o grego pensava que o corpo ele é extinguido, né? Existe uma dissolução desse corpo, então não tem como haver ressurreição. E aí Paulo está dizendo o seguinte, olha, nós vamos ressuscitar com o corpo, mas não com esse tipo de corpo mais, porque esse realmente se extinguiu, esse realmente se dissolve. E aí nós vamos receber um outro tipo de corpo. E aí ele usa essas expressões, né? Que esse corpo que é corruptível, né? Que ele corruptível aqui no sentido principalmente de que ele envelhece, de que ele adoece. Esse é o sentido principal que o texto está querendo colocar. Esse corpo aqui, quando ele morrer, que é como se fosse uma semente, né? Quando ele vier novamente na ressurreição, ele será incorruptível, ou seja, ele não sofrerá mais dano nenhum. Não vai ter mais doença, não vai ter mais fraqueza, não vai mais envelhecer. Essa é a condição desse corpo na ressurreição. Segunda coisa que ele coloca é de que a gente semeia, né, na morte em desonra e ressuscita em glória. E é aqui que a ideia da teologia reformada fala de glorificação. É um corpo glorioso. Glorioso no sentido que é diferente dessa matéria, que é aquilo que Jesus também ressuscita. Quando Jesus ressuscita, ele também já ressuscita com um corpo glorioso. Um corpo que não está mais sujeito ao envelhecimento, não está mais sujeito à morte, não está mais sujeito a enfermidades, mais nada. E é interessante que esse corpo de Jesus, ele podia sumir de um lugar e aparecer em outro. Né? Jesus ele aparece na ressurreição com aqueles dois a caminho de Emaús. Jesus senta com eles à mesa, come com eles, e quando Jesus parte o pão, né, e abençoa eles, de repente Jesus some. E aí Jesus vai aparecer lá numa casa onde os demais apóstolos estão reunidos a portas trancadas. Então é um corpo que pode trasladar-se de um lugar para o outro. Né?
porque essa é a característica do corpo glorificado, né? Isso, pelo menos, é o que nós entendemos lendo esses textos sagrados. A terceira característica desse corpo, de essa nova realidade que nós vamos viver, é de que se semeia em fraqueza, ele morre em fraqueza, mas ressuscita em poder. E aqui o poder na ideia também da mesma condição espiritual, né? Uma condição de um corpo realmente diferenciado, um corpo onde o Senhor concede qualidades muito superior a desse corpo material, desse corpo físico nosso, né? E a quarta característica que Paulo coloca é que se semeia, se morre um corpo natural e aí ressuscita no corpo espiritual. E espiritual vem com essa característica, né, de ser incorruptível, de ser um corpo glorificado, um corpo em poder. Então é uma nova realidade essa. E essa nova realidade já foi inaugurada por Jesus Cristo. Jesus Cristo inaugura essa nova realidade do nosso corpo na sua vinda e na sua ressurreição. Porque Jesus ele veio para inaugurar o reino de Deus. E todos aqueles que creem em Jesus Cristo e participam da fé em Jesus Cristo, que adentra esse reino, começam a viver essas novas realidades. Só que essa realidade ela só será plena na nossa ressurreição, onde a gente vai estar nessa condição de um corpo incorruptível, em glória, em poder e espiritual. Essas são as condições que Paulo fala a respeito da ressurreição desse corpo, de como é que é esse corpo, né, para viver essa nova realidade, de uma realidade que será eterna, um corpo que nunca mais vai perecer. E por último, dos ensinos que Paulo quer dar aqui aos Coríntios, é a respeito do que vai acontecer no final da história, que é a ressurreição e a glorificação mesmo, né? Então eu vou ler 2 textos para você entender sobre esse ensino da vitória sobre a morte com a ressurreição e glorificação. Primeiro texto de Coríntios 15, 26 diz o seguinte: o último inimigo a ser destruído é a morte. E o versículo 51 e 52 diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então aqui ele deixa muito claro o seguinte: o último inimigo que Jesus tem para vencer é a morte. Na verdade ele já venceu, ele mesmo ressuscitando entre os mortos. Só que agora ele também vai vencer a morte, que nós estamos subjugados. E aí nós vamos, por Jesus Cristo, né, sair do estado da morte também para a vida eterna. E aí ele fala do mistério, né? E ele fala assim que nem todos dormiremos. Essa expressão dormir é a mesma expressão que Jesus usa para as pessoas que morrem. Porque como Jesus sabe que a alma é imortal, então Jesus não considera aquela morte uma morte da extinção, como os saduceus acreditavam. Então, para poder não falar morte, ele fala dormir. Lembra quando Jesus vai curar ou ressuscitar uma criança, né? Em que as pessoas dizem que ela está morta, Jesus diz, não, ela só dorme. E aí Jesus, né, dá uma ordem e ela ressuscita. Porque essa ideia do dormir é esse estado em que a alma está, mas que não foi a morte da extinção da sua alma, né? Então nem todos dormiremos, Paulo está dizendo, né? Mas transformados seremos todos no momento, no abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, né? Quando Jesus vier, os que estiverem vivos, eles não passarão pela morte, eles serão transformados, seu corpo será glorificado. Aquela mesma condição que eu coloquei, né? Incorruptível, um corpo espiritual que vem em poder, né, e em glória, né? Essa que é a condição dessa transformação, que será a mesma dos ressuscitados. E é interessante que em outras passagens Paulo vai dizer o seguinte, que primeiro vai acontecer a ressurreição dos mortos, depois a transformação dos que estiverem vivos. Claro que serão transformados somente, né, os que estiverem vivos, aqueles que estiverem em Cristo. Essa transformação, essa glorificação dos vivos quando Jesus vier só se dá para crente em Cristo Jesus, os salvos. Para os demais, não, né? Mas antes dessa glorificação, dessa transformação dos vivos na vinda de Jesus, os mortos, os que dormiram em Cristo, vão ser ressuscitados primeiro eles.
Por isso que Jesus diz, em algumas passagens proféticas, quando ele vier na sua glória com os seus. Porque primeiro os ressuscitados, né? Primeiro os que estão dormindo, que vão ressuscitar, para já vir com Cristo na sua glória. Aí nós seremos transformados, e Paulo diz aos Tessalonicenses que nós vamos encontrar com Cristo nos ares, e com mais essa miríade de irmãos e irmãs que, né, já faleceram antes e que foram ressuscitados na vinda de Jesus. Essa que é o ensino que Paulo está, principalmente agora, fechando nessa lição aos Coríntios, para que eles entendessem muito bem. Existe a imortalidade da alma, como muitos dos coríntios já acreditavam, mas existe a ressurreição. Ainda que o corpo físico seja extinto, porque é pó e volta ao pó, mas na ressurreição vem com um corpo glorificado, dentro daquelas condições que nós colocamos, né? E na vinda de Jesus, primeiro vão ressuscitar os mortos e os vivos serão transformados, glorificados, para que assim possa viver eternamente. Esse é o ensino de Paulo. E aí eu quero concluir com a mesma conclusão que Paulo fala em 1 Coríntios 15, dos 57 e 58. Ele diz o seguinte: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, essa conclusão que Paulo dá à igreja de Corinto sobre esse assunto, sobre a ressurreição, né, é muito propício. Ele dá graças a Deus, porque por intermédio de Jesus Cristo nós temos a vitória sobre a morte, a vitória sobre todo o sofrimento, quando formos ser ou glorificados, né, na transformação. Se Jesus vier na nossa geração, a gente vai ser transformados, né? Mas para aqueles que já morreram ou que ainda vão morrer antes da vinda de Jesus, será ressuscitado. E isso é a vitória final. A história já está toda escrita por Deus. E o final da história é: nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Essa é o resumo do final da história, né? E aí Paulo, com essa palavra, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, servindo ao Senhor, na missão, evangelizando as pessoas, discipulando as pessoas, fortalecendo a fé uns dos outros. Sede abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Todos nós seremos recompensados, todos nós vamos receber galardão por servir fielmente ao Senhor, nessa esperança, na esperança da ressurreição, para nós e para aqueles que já faleceram em Cristo Jesus. De vez em quando a gente perde, né, um parente, um irmão querido, um amigo querido, alguma coisa, né? A nossa esperança está nisso, na ressurreição. E na ressurreição nós vamos reencontrar todas as pessoas. E diferente dos gregos que achavam que a memória ia perder, né, as pessoas na morte perdem a memória, perde tudo, nós não vamos perder nada. Nós vamos estar cada vez mais conscientes ainda e vamos reconhecer todos os nossos entes queridos lá na glória. Amém, queridos? Essa lição fica por aqui. Se você ficou com alguma dúvida a respeito desse assunto da ressurreição e glorificação, faça essa pergunta no comentário e nós vamos responder na próxima aula, tá bom? Que Deus abençoe você e até a próxima aula.